Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Hoje nós estamos estudando a lição de número 9, que traz como título A Queda do Reino do Norte. Se você não sabe, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024 a revista Conectar Mais Jovens, que traz como título Livros Históricos. E o texto de referência dessa lição de hoje está aqui escrito em 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 18. O versículo do dia diz: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. 2 Reis, capítulo 17, versículo 18. E a verdade aplicada dessa lição de hoje diz: o pecado da idolatria traz juízo e desolação. E a nossa lição, como sempre, tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é entender o contexto da queda do Reino do Norte. Segundo, destacar as consequências dos pecados de Israel. E, em terceiro lugar, apontar as lições que podemos tirar dos erros de Israel. E antes de nós entrarmos na nossa lição, eu gostaria de pedir do fundo do meu coração para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no nosso canal e que você deixe um comentário, para que nós possamos mostrar para essa plataforma, para que nós possamos mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, assim, nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título Um Grande Erro. Os últimos anos do Reinado do Norte, eles estão marcados por uma trágica combinação. A combinação da idolatria, da injustiça social e uma série de crimes que aconteciam ali naquela sociedade. Esses atos, eles não apenas desafiavam a ordem moral que já estava estabelecida, mas eles também representavam um afastamento daquele povo, um afastamento direto do caminho do Senhor, o que resultou em um desenlace que nós podemos considerar nos dias de hoje como um grande erro. E todas essas ações que eles tiveram, a gravidade dessas ações que eles tomavam, ela não passou despercebida diante dos olhos de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que Deus não permite ser escarnecido, e isso com certeza traria consequências. Nós vemos que o abandono dos preceitos religiosos acabou trazendo sobre eles um prejuízo muito grande, o que acabou culminando em um juízo implacável da parte de Deus, que marcaria o fim daquela era. E é nesse contexto, desse período, que nós vamos ver aí surgir então a Assíria. Ela vai aparecer com uma força muito grande, dominante, construindo um império muito grande, através dos despojos e das riquezas das nações que ela subjugava. A Assíria acaba se destacando na história antiga justamente pelo seu exército, porque o seu exército ele era muito temido, ele era formado por guerreiros implacáveis. Essa civilização ela não somente se fortaleceu pela sua supremacia por meio de sucessivas conquistas territoriais, mas também adotou uma estratégia que era muito eficiente para manter o seu domínio sobre aquelas terras, sobre o território que eles haviam conquistado. E o que eles faziam que deixavam as pessoas com tanto medo? Entre todas as táticas e estratégias que eles tinham, as que eles mais usavam e que mais davam medo nas pessoas era a execução pública dos seus prisioneiros. Eles também usavam a estratégia sistemática de destruição, como destruição de templos e cidades, e eles também acabavam deslocando forçadamente a população daquele território que eles estavam conquistando para outros lugares onde eles exerciam o seu poder. Essas práticas brutais dos assírios, elas não apenas garantiam a submissão daquele povo que eles estavam conquistando, mas também servia como um aviso severo para qualquer pessoa, para qualquer um que considerasse a possibilidade de uma rebelião, desencorajando assim a resistência e assegurando a manutenção e o poder do povo assírio por muito mais tempo. Durante o apogeu desse império, que provavelmente durou mais ou menos uns 300 anos, o Império Assírio se estabeleceu como sendo uma potência mundial. E a Bíblia, ela destaca essa hostilidade que existia entre a Síria e Israel, com registros de ataques que visavam submeter o povo de Israel e enfraquecer as suas estruturas políticas e sociais. E é nesse contexto que nós vamos ver a traição de Oséias, que reinou ali em Israel por 9 anos. E é um ponto de inflexão nessa história, porque apesar de inicialmente ele ter se submetido a pagar tributos ao rei assírio, como uma forma de manutenção, de estabelecer a paz ali entre aqueles dois reinos, Oséias ele secretamente tenta fazer uma aliança com o Egito. Esse ato de traição, ao ser descoberto,
ele acaba desencadeando a ira do imperador assírio, o que acabou resultando no cerco a Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Esse cerco ele durou 3 anos e não apenas simbolizava a derrota física e política de Israel, mas também era a concretização das advertências que Deus havia enviado e as consequências do afastamento daquele povo do caminho do Senhor. Então esse colapso do Reino do Norte sobre a pressão assíria, ela não é apenas um evento histórico, é uma lição sobre a importância da fidelidade aos princípios divinos e como nós podemos sofrer as consequências quando nós decidimos abandonar e não seguir esses princípios na nossa vida, no nosso dia a dia. A história de Israel e da Assíria, ela oferece para mim e para você no dia de hoje uma lição profunda sobre as consequências da nossa vulnerabilidade, que surge quando nós abandonamos o caminho de Deus. Ela destaca como a decadência interna no nosso interior, ela pode ser tão devastadora quanto ou até mais do que as ameaças externas que nós temos. Mesmo enfrentando adversários grandiosos como a Assíria, a história nos revela que a maior fraqueza daquele povo não estava na força do seu inimigo, mas sim na traição aos seus próprios valores fundamentais. E esses ensinamentos acabam mostrando para mim e para você a importância de nos mantermos íntegros diante da presença de Deus, mesmo em face a grandes desafios. Mostra que, independente do poder ou da ameaça representada por outros, a verdadeira força da comunidade, da igreja, da nossa fé cristã, ela está estabelecida em seguirmos os princípios e os propósitos de Deus nas nossas vidas. Porque é somente quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, quando nós estamos seguindo os princípios que Deus determinou para nossas vidas, é que nós estamos verdadeiramente protegidos de toda crise e de qualquer dificuldade que bata na nossa porta. E esse episódio, então, da história de Israel, ele vai marcar não apenas um grande erro e uma grande traição, mas ele marca também o destino daquela nação. Ele vai marcar ali o destino daquelas 10 tribos de Israel. Mas ela também serve para nos mostrar a necessidade de nós estarmos alinhados com os preceitos divinos, para que nós possamos evitar a repetição desses erros tão graves. A história do Reino do Norte e a sua queda diante da Assíria, ela oferece para mim e para você mais do que uma lição histórica. Ela serve como uma poderosa metáfora para os desafios e para as escolhas que nós enfrentamos em nossa própria vida, no nosso dia a dia. Porque quando nós refletimos sobre o erro cometido pelo povo de Israel, pela idolatria, pela injustiça social, por uma traição, nós podemos encontrar um paralelo. Esse paralelo acaba se manifestando nos dias de hoje através de tentações e desafios morais que ameaçam a minha e a sua integridade. Porque embora eu e você, nós possamos não estar curvados diante de ídolos de madeira, nós frequentemente estamos erguendo ídolos nos nossos corações, ídolos modernos. E essa idolatria moderna, ela pode nos desviar a atenção dos valores fundamentais da empatia e da justiça e da compaixão pelo próximo. E finalmente a traição de Oséias à Síria, e não somente isso, mas ainda a traição do povo aos princípios bíblicos, ressaltam a importância da nossa lealdade e integridade. Nossa palavra como servo de Deus, ela precisa ser sim, sim ou não, não, porque fazendo isso nós estamos mantendo a nossa integridade, mesmo quando confrontados com decisões difíceis. Então, ao aplicar essas lições em nosso dia a dia, nós somos convidados a refletir profundamente sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas. Porque a história do passado, a história do Reino do Norte, ela oferece para mim e para você ensinos fundamentais sobre a importância de viver uma vida de acordo com os princípios divinos. Porque embora hoje, em 2024, nós estejamos vivendo num tempo completamente diferente daquele que o Reino do Norte viveu, as leis fundamentais, elas continuam permanentemente e eternamente relevantes. E seguindo assim, nós vamos ao segundo tópico que traz como título Um Povo Banido. Em um capítulo marcante da história, o povo de Israel encontra-se agora em uma encruzilhada pela sua própria existência. E conforme nós podemos ver nas Escrituras, esse momento histórico não foi uma surpresa. Pelo contrário, foi o cumprimento de uma profecia divina. Deus, através dos seus profetas, ele havia avisado, ele havia alertado sobre as consequências que o povo de Israel sofreria se eles se desviassem dos seus caminhos. E esse episódio acaba reforçando a ideia de que a palavra do Senhor, ela é imutável. A palavra
palavra que foi dita por Deus, ela nunca volta vazia sem cumprir aquilo que lhe apraz. Então, é uma constante universal que transcende todo o tempo e todas as circunstâncias. Nós vemos na Bíblia que Israel, como nação, eles foram caracterizados como uma nação, como um povo teimoso e de coração muito endurecido. Apesar dos inúmeros sinais do amor de Deus demonstrado para aquela nação, incluindo o envio de profetas para alertar, tentar guiar esse povo, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, o povo escolheu ignorar as advertências que eles recebiam. Esses profetas, eles não estavam ali simplesmente profetizando sobre a destruição iminente daquela nação, mas eles também se esforçaram para tentar guiar o povo de volta ao caminho do arrependimento. E, infelizmente, a falta de reverência e a persistência daquele povo de viver uma vida de pecado acabou selando o destino daquele povo. Porque a política de deportação que era praticada pela Síria, ela acabou tendo um impacto muito grande nas 10 tribos de Israel, porque isso acabou afetando profundamente a identidade nacional dos israelitas. Porque ao serem dispersos por todo o Império Assírio, a coesão e a singularidade cultural de Israel foram severamente abaladas. A prática do sincretismo religioso, que já era uma atividade que acontecia ali dentro de Israel, do Reino do Norte, acaba sendo potencializada com essa dispersão do povo entre outras nações, entre outras terras que já não serviam a Deus desde o princípio. E o resultado disso foi uma fratura tão profunda que mesmo séculos depois, no tempo de Jesus, as tensões entre os judeus e os samaritanos permaneceram evidentes. Esse episódio da história, então, ele não é apenas um relato de um povo banido, mas ele é uma reflexão sobre as consequências da nossa desobediência e do nosso afastamento dos princípios divinos. E também há um ensinamento para mim e para você nesse dia de hoje. Um ensinamento sobre a soberania de Deus, com a certeza que a palavra do nosso Deus, ela jamais voltará vazia. Ele nunca voltará atrás naquilo que ele disse. O banimento de Israel, das 10 tribos de Israel, do Reino do Norte, ela serve para mim e para você como um lembrete poderoso das consequências que nós enfrentamos nas nossas vidas quando nós decidimos deliberadamente ignorar, não ouvir, deixar para lá as advertências divinas. Essa história nos ensina sobre a importância de obedecer a Deus, de manter a nossa fé e de preservar a nossa identidade cultural e espiritual nesses dias tão complicados que nós estamos vivendo hoje. E assim como aquele povo de Israel acabou enfrentando essas consequências terríveis, nós precisamos também refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões diárias e sobre o impacto que elas podem ter na nossa vida. Uma coisa que eu sempre digo é que nós precisamos ser ensináveis, porque assim como Israel foi advertido por Deus através dos profetas, eu e você nós precisamos estar abertos a receber orientações e correções da parte divina. E isso pode acontecer diariamente através da leitura sistemática da palavra e até mesmo por pessoas que Deus usa e coloca no seu caminho. A dispersão de Israel nos lembra da importância de preservarmos as nossas tradições, as nossas raízes. O relato do povo de Israel não é apenas uma história do passado, mas é um espelho que reflete questões atuais sobre a nossa identidade. E ao usarmos essas lições nas nossas vidas, nós podemos achar direção, nós podemos achar um propósito e uma conexão mais forte com as nossas raízes e com os nossos valores, o que acaba consequentemente nos levando a viver uma vida cheia de propósito e significado. E assim nós chegamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título Aprendendo a Lição. Ao assimilar o contexto do fim do Reino do Norte, nós entendemos que aprender uma lição muitas vezes pode ser um processo muito doloroso. E principalmente se quando as consequências dessas escolhas acabam nos levando a enfrentar realidades muito difíceis nas nossas vidas. E esse é o tema recorrente na história das 10 tribos do Reino do Norte, que serve no dia de hoje como um sinal de advertência para mim e para você. Porque quando eu e você nós estudamos as Escrituras, nós vamos entender que o cativeiro dessas tribos não foi um acidente histórico, mas pelo contrário, acabou sendo a consequência direta dos erros que aquele povo havia cometido. Porque eles adoravam e buscavam orientações
longe da verdade de Deus e da sua palavra. E esses desvios não apenas levaram eles a perder a proteção divina, mas também a experimentar a dura realidade do exílio, que é um duro lembrete para mim e para você, de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Israel, em sua jornada, ele quebra a aliança que eles tinham com Deus, quando eles tentaram imitar as nações vizinhas. E esse ato de adorar falsos deuses e de adotar práticas estranhas foi uma clara violação do relacionamento exclusivo que Deus desejava ter com o seu povo. E Paulo, quando ele está advertindo a igreja de Roma, ele acaba ecoando essa mesma lição. Ele afirmou que eles haviam trocado a verdade de Deus por uma mentira. Eles acabaram servindo muito mais a criatura do que o Criador, conforme nós podemos ver lá em Romanos capítulo 1, no versículo 25. E essa ação não apenas insulta a Deus, mas ela também desvia a glória que somente Ele merece. Nós precisamos entender que a glória divina, como é descrita por Isaías, é a coroa de Deus, e Ele zela por ela com fervor e cuidado, conforme nós podemos ver lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Então é por isso que é essencial que a igreja permaneça fiel à missão de apontar para a majestade do nosso Senhor, reconhecendo e proclamando que todo poder, que toda honra e que toda glória pertencem ao nosso Deus. Nós podemos aprender também nessa história sobre a lei da semeadura, que serve como um lembrete poderoso das consequências das nossas ações. Porque assim como a terra obedece às leis universais, que determinam o que cada semente produzirá segundo a sua espécie, as leis espirituais estabelecidas por Deus, elas seguem o mesmo princípio. Tudo o que o homem semear, isso também colherá, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 7. E isso vai ressaltar então a importância da responsabilidade pessoal e das consequências espirituais das nossas escolhas. Porque se nós vivermos uma vida pecaminosa, nós vamos colher destruição, mas no momento que nós nos arrependemos e nós buscamos a santidade do Senhor, nós seremos agraciados com o fruto da vida eterna. O caso de Israel serve para mim e para você como um aviso, que embora as consequências das nossas ações possam não ser imediatas, a mudança de direção e o arrependimento genuíno podem levar uma pessoa ao perdão e à renovação da vida. A lição a ser aprendida através do cativeiro das 10 tribos e as advertências que nós encontramos na Bíblia são mensagens claras. Nós devemos buscar orientação na verdade de Deus, honrar e glorificar a Ele acima de tudo e viver uma vida de acordo com as suas leis espirituais que Ele mesmo estabeleceu. E fazendo assim, mesmo diante das falhas, dos desafios, sempre existirá uma oportunidade de arrependimento e de redenção e de restauração diante da presença dele. E isso acaba confirmando a misericórdia de Deus, o amor inabalado de Deus pelo seu povo. Porque nos momentos mais sombrios, quando a sombra das nossas próprias escolhas nos afastam da luz de Deus, pode ser muito fácil de nós acreditarmos que nós estamos sozinhos. Mas a verdade verdadeira é que Deus ele nunca nos deixa. Somos nós, em nossos pecados, em nossos desvios, nas nossas falhas, que nos afastamos dele. Mas a beleza do Evangelho é que, independente da distância que nós criamos, o amor de Deus ele permanece inabalável, esperando pacientemente pelo nosso retorno. Porque nós sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele estende as suas mãos e nos guia de volta para a sua luz, oferecendo o perdão que você tanto precisa e nos promete não apenas uma vida terrena, mas uma vida eterna ao seu lado. Esse convite ao arrependimento, ele não é apenas um testemunho da sua paciência, mas é também uma prova do seu amor profundo e incondicional por mim e por você. Que mesmo diante das nossas falhas, dos nossos desvios, das nossas fraquezas, isso é um lembrete que nunca é tarde demais para que eu e você, nós possamos mudar de direção e buscar um arrependimento e abraçar essa redenção que Deus nos oferece. E isso confirma a misericórdia e o amor inabalável de Deus pelo seu povo. Um amor que nunca desiste,
que nunca perde a esperança e que sempre está pronto a nos encontrar, não importa onde quer que nós estejamos. Então nós podemos aprender com essa lição que os reis de Israel falharam pela sua desobediência e ao abandonar a lei de Deus, caíram no fracasso e na dor. Então que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que nós possamos estar sempre ligados em Deus e que nós não venhamos cair nesse mesmo erro que as 10 tribos de Israel cometeram.